Olá pessoal, a gente vai para mais um dos nossos encontros, né? Aqui no canal da Residência Pedagógica da Escola Senador Chagas Rodrigues, voltada para o terceirão, tá? A gente vai dar continuidade à nossa playlist de eletrostática com o tema condutores isolantes, tá? A gente viu que anteriormente a carga elétrica é um fenômeno físico que ocorre quando o corpo ganha ou perde elétrons, né? A gente viu que ela é dada por a formulazinha é a carga elétrica é igual a mais ou menos N vezes E. A gente viu várias vezes isso, que essa formulazinha ela traduz a palavra quantização. Professor, é de física quântica, é? Exatamente, quantizar. Botei quantizão, né? Quantização. Ok? É da mecânica quântica, professor? É o mesmo nomezinho. E a mecânica quântica, ela pega isso aqui, tá? E aumenta o universo lá de coisas para se estudar, tá? Então vamos lá, o que, que seria um condutor? A gente vai começar com essa pergunta. O que, que é um condutor? Um condutor de eletricidade. Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a eletricidade nada mais é do que o fluxo, né, o fluxo de elétrons que perpassam um corpo, ok? Vamos supor aqui que o fluxo se dá nessa direção dessa setazinha que eu fiz aí nesse pedaço de alguma coisa, tá? Então, professor, quer dizer que eu só posso ter eletricidade se existe um movimento dos portadores de carga elétrica? Sim, essa é a ideia, viu? Ou seja, a eletricidade nada mais é. Aí entra aquelas aulinhas lá de, acho que de química, né? O que é eletricidade? É o eletromovimento, né? Aqui na física a gente chama de portador de carga, tá? É o elétron? É, tá? Mas a gente vai chamar de portador de carga. Bem, o que eu queria mostrar para vocês, né, qual é a física do porquê, por exemplo, que alguns materiais eles têm uma maior facilidade para essa mobilidade de elétrons e outros nem tanto, né? O título da nossa aula de hoje é Condutores e Isolantes, né? A gente vai começar com a ideia de isolante, tá? Isolante. Professor, o que é um isolante? Isolante nada mais é que uma palavra comum para designar um objeto que na física é observada como um mau condutor, tá? Professor, você fala muito assim que na física se fala assim, assim assado. Bem, é porque a ciência ela tem um vocabulário, sabe? A gente precisa estabelecer vocês nesse vocabulário, porque muitas questões de vestibulares, do Enem, eles acabam assim tendo um macete de resolver se você estiver meio que familiarizado com esse vocabulário. Bem, mas voltando aqui. Professor, então quer dizer o isolante, né? Que a gente no dia a dia a gente sabe que são essas coisas que a gente pode mexer com a eletricidade que não dá choque. Quer dizer, pode não, que ninguém vai ser irresponsável aqui de ir lá mexer com esses negócios, né? Só profissionais podem mexer com a eletricidade, viu, gente? O isolante é um material que, por sua natureza, estrutura atômica, ele tem uma meio que uma dificuldade de deixar que esses elétronzinhos aqui, ó, se movam dentro dele, tá? Na verdade, o isolante ele pode ser por pouca mobilidade, né, ou por baixa quantidade de portadores possíveis, tá?
Ou seja, ou o fluxo, existem portadores dentro desse material e o fluxo é algo dificultoso, ou o próprio material possui poucos portadores possíveis. E isso vem da onde, professor? Vem da estrutura do material. Tá ok? Vamos estudar o que seria esse processo, né? Então vamos imaginar aqui o núcleo do átomo, tá? E a gente vai dizer que essa aqui, ó, é a nossa eletrosfera. Desenho aqui bonitinho. Lembra que são várias, né? A gente vai dizer que esse cara aqui é um metal. E esse cara aqui é um não metal. Aí você escolhe aí na tabela periódica que você tiver um não metal para colocar o nome aqui, tá? Pronto. Isso aqui é um não metal. Ok? Ora, lembra que eu falei que o nosso amigo próton ele se encontra no núcleo. Ou seja, o próton aqui nessa bolinha branca, tá? Ele se encontra aqui e ele possui carga positiva, enquanto nosso amigo elétron ele se encontra na eletrosfera. Então o elétron bonitinho aqui, ele se encontra na eletrosfera, que é essas camadas que você estuda lá na química, né? Camada de valência. E aí não é da minha alçada aqui explicar os pormenores da química, né? Você fica lá com os queridos professores de química aí para lhe explicar os pormenores. Bem, a gente sabe que, lembra lá da primeira aula, quando eu falei para vocês que cargas com sinais iguais tendem a se repelir? Lembra disso? Pois é exatamente, não é exatamente, né? Mas aqui a gente vai explicar com essa relação como é que ocorre a interação no núcleo do átomo e sua respectiva eletrosfera. Então imagina que esse próton, esse elétron esteja aqui na última camada, tá? E aí você tem aqui o próton. A interação do próton com o nêutron ou com o elétron é de quê? É de atração, professor. Por quê? Porque ao mesmo tempo eu tenho um camarada aqui embaixo que tem uma carga, ele tem o sinal positivo e o sinal negativo do elétron, tá? Então aqui eu tenho uma interação de atração. Então é a atração, ok? Só que o seguinte, os materiais de metais eles têm uma quantidade muito grande de portadores de carga, ou seja, uma quantidade muito grande de portadores de elétrons. Então, como você tem na última camada camadas anteriores de outros elétrons aqui, ó, que eu estou pintando, é a interação desses elétrons das camadas inferiores com com o elétron da camada em questão, esse último aí que está desenhado, vai ser de quê? De repulsão. Então os elétrons que estão aqui vão repelir esse elétron da última camada. Então nota o seguinte, como esses materiais possuem muitos portadores de carga, a força de atração nos metais, então eu vou chamar essa aqui de F1, ó, e essa azulzona aqui de F2. Então, somando vetorialmente forças, né, a gente tem que F1 é menor do que F2. Ok? Até por causa do tamanho da flecha.
Então, nos metais, a força de atração do núcleo ela é menor do que a força de repulsão dos elétrons das camadas inferiores. E aí o efeito disso é que nos metais, né, se forma como se fosse uma nuvem de elétrons bem dispostas assim ao redor deles, que os faz ser necessariamente ótimos condutores. É por isso que, por exemplo, num, num exemplo bem espúrio, né? Se você vê alguém metendo um prego na tomada, você vai saber que essa pessoa vai tomar um baita choque. E não é só o prego, tá? Por exemplo, o grafite também. Ele é um excelente condutor, viu? O do lápis, tá? Não se engane. Enfiar um lápis na tomada é o mesmo perigo que enfiar um prego na tomada, tá ok? Tá bem? Bem, professor, então eu entendi. Quer dizer que nos metais a natureza deles é de que a força de atração do núcleo é menor do que a força de repulsão provocada pelos elétrons das camadas inferiores aos elétrons das camadas últimas camadas, né, das camadas exteriores. Ok, então é essa propriedade que faz com que eles sejam bons condutores, né? Bem, e nos não metais? Nos não metais é diferente, ó. Então você tem um elétron aqui, opa, ó, você tem um elétron aqui, ao mesmo tempo que você tem vários prótons aqui, ok? Então a força de atração dos prótons com relação aos elétrons é muito maior, em alguns casos, né, com a força de repulsão, né, causada pelos elétrons das camadas inferiores. Tá? Na química, essa propriedade, né, dessa força de repulsão que eu estou falando tanto aí, né, do caso desses elétrons aqui, tanto nos metais como nos não metais, é o tal da blindagem, né? Efeito de blindagem, tá? Aí vocês pedem para o professor de química explicar melhor como é que ocorre esse efeito de blindagem, quais materiais, por exemplo, possuem essa característica maior de efeito de blindagem. Aqui não é o caso. O que a gente quer dizer, o que a gente quer demonstrar para vocês é a física por trás de o que faz um material ser um bom condutor e um mau condutor. Por que eu falei mau condutor? Porque um isolante é um mau condutor. Quer dizer o seguinte, se você tiver uma quantidade de elétrons empurrando, né, esses elétrons desse mau condutor, vai uma hora que vai passar. Tá? Aí depende do material. Tem, por exemplo, maus condutores, existem péssimos condutores. A borracha é um péssimo condutor. É por isso que todo material de segurança feito para quem mexe com eletricidade é feito de borracha, né? Porque existe essa propriedade, tá? A gente vai terminar fazendo uma questão, tá? Essa questão é bem interessante, ó. Ó, três esferas condutoras de raios R2 e R3 estão eletrizadas respectivamente com as cargas aí mais 20Q, mais 10Q, menos 6Q. Fazendo um contato simultâneo, elas vão se chocar assim, ó. Entre essas esferas se espera entre essas esferas e separando-as pode-se determinar as cargas adquiridas por cada esfera ao final do processo. Então isso aqui é uma dica para a prova. Nesse processo aqui de contato, tá? A carga ela vai variar com o raio. Então vamos lá. Eu tenho, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, que a carga elétrica, né? Vou botar aqui 2x, né? Eu vou colocar, sabe como? Eu vou colocar x aqui, que é x, aqui é 2x e aqui é 3x de carga, tá? Eu quero saber quanto é que
a carga ela ficou, né? Então vamos lá. Então eu tenho x mais 2x mais 3x. Então é igual a r mais 2r mais 3r, ok? Então aqui vai dar quanto? Vai dar, aliás, isso aqui eu já vou dizer que é igual a soma algébrica, né? Mais 10 menos 6. Então x aqui vai dar quanto? Vai dar 6x, né? É igual a 20, acho que dá 24, né? 24. Soma, tira 10 aqui, ó, fica 4 mais 20, 24. Então o x que a gente procura vai ser 8? Não. Então acho que é 6 vezes 6 dá 36. Eu acho que é 4, né? Então é 4. Então x é igual a 4. Então a primeira esfera ela vai apresentar, né, uma carga variada depois do contato, né? X, e aí eu tenho 4. Aí aqui vai ser 8x, a segunda esfera, né, de raio 2. Então vou botar aqui 4, 2x, opa, que é 8, né? E 12, né, que é 3 vezes 4, 12. Então essas são as novas cargas após o contato, tá? Então essa é uma propriedade do raio, ok? É a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Ok? Veja que a relação, apesar de x e o r, né? Ela é representada proporcionalmente, por isso que eu escrevi. Bem, já tem 17 minutos, já passei bastante. Até mais, pessoal, até a próxima aula.